Todas as manhãs, nos parques de toda a China, existe uma prática tão comum que nem tem nome formal. Adultos com mais de 60 anos levantam-se na ponta dos pés e deixam cair os calcanhares contra o chão 30 vezes. A prática não tem um nome que se traduza facilmente para o português. É simplesmente aquilo que se faz de manhã. Tal como escovar os dentes é o que se faz. Tal como ferver água para o chá é o que se faz. Não se discute como exercício. Não se ensina numa aula. Não se comercializa como protocolo de bem-estar. Passa de geração em geração como algo que o corpo precisa. Não se questiona, não se explica, simplesmente faz-se. A avó faz. O avô faz. O parque enche-se de pessoas a subir e a cair, a subir e a cair. O som dos calcanhares a bater no chão espalha-se pelo ar da manhã como um batimento cardíaco coletivo e lento. A medicina ocidental passou décadas a desenvolver intervenções farmacêuticas para as condições que esta prática resolve. Bifosfonatos para a osteoporose, meias de compressão para a insuficiência venosa, drenagem linfática manual para o edema, programas de treino de equilíbrio para a prevenção de quedas. A prática chinesa aborda os 4 problemas em 60 segundos, sem equipamento e sem receita médica. Esta prática não é medicina popular no sentido de tradição não verificada. É engenharia popular. Uma intervenção mecânica descoberta empiricamente que ativa simultaneamente 6 sistemas fisiológicos através da física do impacto. O impacto de cada queda envia uma onda de choque mecânica através do calcâneo, da tíbia, do fêmur, da pelvis e de todas as vértebras da coluna a aproximadamente 30 metros por segundo. A onda de choque chega ao crânio em frações de segundo, e esta onda de choque não é dano. É o sinal. O único sinal que o esqueleto reconhece como razão para construir. Os ossos são materiais piezoelétricos. Quando a tensão mecânica deforma o tecido ósseo, compressão, tensão ou cisalhamento, os cristais de hidroxiapatite embutidos na matriz mineral do osso geram uma pequena carga elétrica. A piezoeletricidade, a produção de eletricidade a partir de pressão mecânica, é uma propriedade da própria estrutura cristalina, tal como o quartzo produz tensão quando é comprimido. Os ossos contêm cristais de hidroxiapatite dispostos numa matriz de colagênio, e quando esta matriz se deforma sob carga, os cristais geram uma carga mensurável, consistente e direcional. A carga é mais forte ao longo do eixo de compressão máxima. É mais fraca onde o osso não recebe carga. O campo elétrico produzido por esta carga é o sinal. Os osteócitos, as células mecanosensoriais embutidas por todo o osso, ligadas entre si por uma rede de processos celulares que atravessam o osso como fios dentro de uma parede, detetam o impacto através de múltiplas vias simultaneamente. São o tipo de célula mais abundante no osso, cerca de 25.000 por milímetro cúbico, e cada uma fica numa pequena lacuna ligada aos vizinhos por extensões filiformes chamadas canalículos. A mecanotransdução óssea opera através de pelo menos 3 sinais: a geração de carga piezoelétrica nos cristais, o estresse de cisalhamento do fluido quando o líquido intersticial é forçado através da rede canalicular pela deformação e a deformação celular direta do próprio osteócito. A componente piezoelétrica é a mais intuitiva fisicamente. Pressão gera carga, a carga dirige a construção. A investigação atual sugere que o fluxo de fluido através da rede canalicular pode ser a via mecanosensorial dominante. O impacto de uma queda de calcanhar gera os 3 sinais ao mesmo tempo. O osteócito deteta a entrada combinada e transduz-la numa resposta biológica, sinais químicos aos osteoblastos, as células construtoras de osso, ordenando-lhes que depositem nova matriz mineral ao longo das linhas de tensão máxima. É a lei de Wolff a operar ao nível elétrico. A lei que a discussão sobre caminhar na Terra descreveu como remodelação mecânica revela-se aqui como um processo eletroquímico. O osso não responde apenas à força. Lê a força como um padrão elétrico e constrói segundo esse padrão. Onde a carga é mais forte, o osso engrossa. Onde a carga está ausente, o osso adelgaça. Onde nenhum sinal chega, no osso de uma pessoa que passa o dia sentada, que caminha apenas em superfícies planas interiores, que nunca produz o impacto que gera a carga,
Os osteoclastos continuam a sua atividade normal de desmontar osso para recuperar mineral, mas os osteoblastos não recebem sinal para reconstruir. O equilíbrio inclina-se para a perda líquida. O osso adelgaça não por doença, mas porque o sinal elétrico que dirige a sua construção deixou de chegar. O esqueleto não é uma estrutura fixa. É uma arquitetura eletricamente responsiva que se remodela continuamente com base nos sinais mecânicos que recebe. Cada grama de mineral nos teus ossos foi depositada porque um sinal mecânico disse a um osteoblasto para o depositar ali. Cada grama perdida foi perdida porque o sinal parou. Pensa no que uma única queda de calcanhar faz a este sistema. Uma única queda, subir na ponta dos pés e deixar a gravidade trazer o calcanhar bruscamente de volta ao chão, gera uma onda compressiva vertical que atravessa simultaneamente todos os ossos do eixo vertical do esqueleto. Calcâneo, tíbia, colo do fêmur, vértebras lombares, vértebras torácicas, vértebras cervicais. Todos os ossos ao longo do eixo vertical recebem o sinal mecânico num único impacto. A carga piezoelétrica combinada, o cisalhamento do fluido e a deformação celular chegam a todos os osteócitos ao longo da linha de força em milissegundos. Nenhum outro movimento diário carrega todo o eixo vertical com um único pulso compressivo. Caminhar carrega os ossos ciclicamente, mas com baixo impacto. O golpe de calcanhar na caminhada normal produz aproximadamente 1 a 1,5 vezes o peso corporal distribuído ao longo do ciclo da marcha. Correr produz 2 a 3 vezes o peso corporal, mas é inacessível à maioria dos adultos com mais de 65 anos. A exigência cardiovascular, o estresse articular e o risco de queda tornam-no impraticável para quem mais precisa do sinal. A queda de calcanhar entrega o impacto de carga da corrida, cerca de 2 a 3 vezes o peso corporal concentrado no golpe de calcanhar, sem o estresse articular da locomoção para a frente, sem a exigência cardiovascular da corrida sustentada e sem o risco de queda de se mover em velocidade. A pessoa fica no mesmo lugar. A gravidade fornece a força. O esqueleto recebe o sinal, a ligação com a NASA. Porque a taxa mais rápida de perda óssea alguma vez documentada em humanos saudáveis não ocorre em doentes acamados nem em idosos, mas em astronautas. E o mecanismo que a produz é idêntico ao que opera na pessoa que passa o dia sentada. Astronautas em microgravidade perdem aproximadamente 1 a 2% de densidade mineral óssea por mês, 10 a 20 vezes a taxa de perda relacionada com a idade na Terra. A taxa varia consoante o local do esqueleto. Os ossos que suportam peso, como o colo do fêmur e as vértebras lombares, perdem na extremidade superior desta gama. O mecanismo é a ausência de carga gravitacional. Sem a força compressiva do peso corporal a atravessar o esqueleto a cada passo, a cada posição de pé, a cada impacto, o sinal mecânico cessa. A atividade dos osteoblastos diminui porque nenhum sinal de impacto dirige a deposição de mineral. A atividade dos osteoclastos, células que desmontam o osso para recuperar o seu conteúdo mineral, continua inalterada, porque é impulsionada pela procura metabólica, não pelo sinal mecânico. O equilíbrio inclina-se para a perda líquida. O esqueleto adelgaça. O astronauta regressa à Terra com ossos que envelheceram anos em meses. O paralelismo com a pessoa sedentária com mais de 65 anos não é metafórico, é mecanístico. O astronauta perde osso porque a gravidade está ausente. A pessoa sedentária perde osso porque os impactos que transmitem a gravidade através do esqueleto estão ausentes. Os osteócitos não distinguem entre zero gravidade e zero impacto. Ambos produzem zero sinal mecânico. Ambos resultam em inatividade dos osteoblastos. Ambos produzem perda óssea líquida, com os osteoclastos a continuarem a desmontar osso, enquanto os osteoblastos não recebem sinal para reconstruir. A perda do astronauta é mais rápida porque o sinal está completamente ausente, sem estar de pé, sem caminhar, sem suporte de peso de qualquer tipo. A perda da pessoa sedentária é mais lenta porque persiste algum sinal de baixo nível do estar de pé e caminhar. Mas falta o sinal de alto impacto que impulsiona a resposta mais forte dos osteoblastos. Esta paralelismo, a perda óssea do astronauta por ausência de gravidade e a perda óssea da pessoa sedentária por ausência de impacto, produzindo o mesmo silêncio dos osteócitos através da mesma física, foi o que transformou a conversa sobre densidade óssea em física, em vez de farmacologia para mim.
A investigação de contramedidas da NASA estabeleceu o que a prática chinesa tinha codificado empiricamente. A carga de impacto, e não apenas o exercício de resistência, é necessária para manter a densidade óssea. O exercício de resistência produz força estática, sem a onda de choque dinâmica que desencadeia a resposta completa de mecanotransdução. Puxar uma banda carrega o músculo. Cair sobre os calcanhares carrega o osso. A distinção importa porque o sinal mecânico exige deformação. Compressão transitória rápida que deforma a rede cristalina e gera a carga. A carga estática não produz a deformação transitória. O impacto produz. O problema de milhares de milhões de dólares da perda óssea no espaço, a maior barreira fisiológica a voos espaciais de longa duração, é produzido pela ausência do sinal que um idoso de 70 anos gera ao cair sobre os calcanhares na cozinha. O sinal é gratuito. O sinal é a gravidade. Percebes? E o esqueleto é apenas um dos sistemas que a queda de calcanhar ativa. Porque o impacto viaja através do osso, mas o movimento envolve músculo, tendão, linfa e o sistema vestibular. Cada um responde à queda através de um mecanismo diferente, cada um recebendo um sinal que o corpo sentado não fornece. A bomba muscular da barriga da perna. A contração do gastrocnêmio e do sóleo comprime as veias profundas da perna inferior a cada contração, empurrando o sangue para cima através de válvulas venosas unidirecionais contra a gravidade. A bomba é poderosa. Cada contração completa gera pressão suficiente para propelir um bolo de sangue venoso para cima, através das válvulas, e para a veia poplítea, atrás do joelho. Durante a caminhada, a bomba cicla a cada passo. Durante o estar sentado, a bomba está inativa. Os músculos da barriga da perna estão relaxados, as veias não estão comprimidas, o sangue acumula-se pela gravidade. Durante as quedas de calcanhar, ambos os músculos da barriga da perna contraem-se com força para elevar o corpo na ponta dos pés. Gastrocnêmio e sóleo atuam simultaneamente sob a carga total do peso corporal, depois libertam-se quando os calcanhares caem. Cada ciclo é uma contração-libertação completa da bomba. 30 quedas de calcanhar são 30 ciclos da bomba, 30 bolos de sangue venoso que regressam ao coração das pernas inferiores em 60 segundos. O acumular venoso que o estar sentado produz, sangue a acumular-se nas veias das pernas inferiores, pressão venosa a subir, fluido a vazar para o tecido intersticial produzindo o inchaço dos tornozelos que reconheces ao fim da tarde, é parcialmente revertido por cada ciclo da bomba. A pessoa com mais de 65 anos que tem tornozelos inchados às 16 horas tem uma bomba muscular da barriga da perna inativa há horas. As veias estão distendidas, o fluido vazou, a pressão aumentou. 30 quedas de calcanhar reativam a bomba. O sangue venoso regressa. A pressão normaliza-se. O inchaço diminui. Não através de medicação, não através de elevação, mas através da bomba mecânica que o corpo construiu na barriga da perna e que o estar sentado desligou. E o sistema linfático? Porque o teu sistema linfático tem um problema. O cardiovascular não tem. Não tem coração. O sistema linfático, a rede de vasos que drena fluido intersticial, transporta células imunitárias e filtra resíduos metabólicos, depende inteiramente de forças externas para mover a linfa. Ao contrário do sistema cardiovascular, que tem o coração a gerar pressão contínua, o linfático não tem bomba central. A linfa move-se por contração muscular, que comprime os vasos linfáticos, alterações de pressão respiratória durante a respiração e deslocações gravitacionais durante o movimento. Os vasos linfáticos contêm válvulas unidirecionais, idênticas em princípio às válvulas venosas, que permitem que o fluido se mova apenas em direção ao ducto torácico, para regressar à corrente sanguínea. A contração e libertação muscular rítmica, o padrão exato das quedas de calcanhar, é o principal impulsionador mecânico do fluxo linfático nos membros inferiores. Cada contração da barriga da perna comprime os vasos linfáticos, empurrando a linfa para cima através das válvulas. Cada libertação permite que os vasos se encham novamente a partir do espaço intersticial, aspirando o fluido, as células imunitárias e os produtos de desperdício que se acumularam entre contrações. 30 quedas de calcanhar são 30 ciclos de compressão-libertação em toda a rede linfática de ambas as pernas.
30 pulsos que impulsionam a linfa em direção aos gânglios linfáticos inguinais para processamento imunitário e filtração de resíduos. A pessoa que esteve sentada durante 3 horas tem um sistema linfático nos membros inferiores quase estagnado durante 3 horas. As células imunitárias que patrulham o espaço intersticial estão acumuladas, concentradas no fluido que não se move, incapazes de chegar aos gânglios linfáticos, onde apresentam antigênios e iniciam respostas imunitárias. Os produtos de desperdício metabólico que as células excretam para o fluido intersticial estão a acumular-se. Os gradientes de concentração que impulsionam a remoção de resíduos achataram-se porque o fluido que os transporta não está a ser substituído. O próprio fluido intersticial está a aumentar de volume porque a drenagem linfática que normalmente o remove diminuiu para uma fração da sua taxa ativa. 30 quedas de calcanhar em 60 segundos mobilizam o que 3 horas de estar sentado permitiram acumular. A taxa de fluxo linfático aumenta. As células imunitárias começam a mover-se para os gânglios. Os produtos de desperdício diluem-se à medida que entra fluido fresco no espaço intersticial. O volume diminui à medida que a drenagem retoma. O sistema foi concebido para um corpo que se movia continuamente ao longo do dia. Caminhar, dobrar-se, subir, agachar, levantar. O corpo moderno fica sentado durante horas. A queda de calcanhar é a intervenção mecânica mínima que reativa o fluxo linfático que o estar sentado eliminou. 30 ciclos de compressão-libertação entregues em 60 segundos, sem exigir nada além de um chão e do peso corporal que fornece a força. E depois, o sistema vestibular. Porque cada queda de calcanhar produz uma desaceleração vertical breve e brusca, que o ouvido interno deteta e o cerebelo processa como um evento de calibração. E essa calibração é o que previne as quedas que mais preocupam os adultos com mais de 65 anos. Cada queda, no momento em que os calcanhares batem no chão após a queda controlada da ponta dos pés, produz uma desaceleração vertical transitória de aproximadamente 2 a 3 G. Os órgãos otolíticos no ouvido interno, as máculas utricular e sacular, as estruturas que detetam a gravidade e dizem ao cérebro qual é o embaixo, detetam esta desaceleração como uma alteração brusca e breve do sinal gravitacional. O cerebelo recebe os dados e usa-os para refinar o seu modelo de orientação vertical, força gravitacional e os ajustes posturais necessários para manter o equilíbrio durante alterações verticais rápidas. 30 quedas de calcanhar são 30 eventos de calibração vestibular. 30 pontos de dados que o cerebelo usa para manter a precisão do seu modelo gravitacional e a velocidade dos seus algoritmos de correção postural. A degradação do equilíbrio que a discussão sobre os pés documentou, a perda progressiva de calibração vestíbulo-cerebelar, que prevê quedas e se correlaciona com mortalidade em adultos com mais de 65 anos, é impulsionada em parte pela ausência de input gravitacional variável. Estar sentado fornece zero variação vestibular. Os órgãos otolíticos reportam um sinal gravitacional inalterado hora após hora. Caminhar fornece variação cíclica de baixa amplitude, uma oscilação suave que mantém a calibração básica, mas não desafia a velocidade de processamento do sistema. As quedas de calcanhar fornecem variação transitória de alta amplitude, um sinal de desaceleração brusco e súbito que exige computação cerebelar rápida. Exatamente o tipo de computação rápida que o sistema de equilíbrio tem de fazer durante um tropeção ou uma queda. A pessoa que pratica quedas de calcanhar diariamente está a treinar o sistema vestibular para o cenário exato que causa as quedas que teme. Um tropeção produz uma alteração rápida e inesperada na carga gravitacional. O pé trava, o corpo inclina-se, os órgãos otolíticos disparam um sinal transitório que o cerebelo tem de processar em milissegundos para gerar a resposta postural corretiva que evita a queda. Um cerebelo que processa 30 sinais transitórios de alta amplitude todas as manhãs é mais rápido e mais preciso na sua correção do que um cerebelo que recebe apenas os sinais de baixa amplitude da caminhada em terreno plano. O treino é específico para a exigência. A exigência é a correção rápida de equilíbrio. O estímulo de treino é a queda de calcanhar. Considera o tendão de Aquiles.
Porque o maior tendão do corpo depende deste ciclo para se manter, e as consequências da sua falha são imediatas e graves para a pessoa com mais de 65 anos. O tendão de Aquiles armazena e liberta energia elástica durante o ciclo da queda de calcanhar, tal como uma mola armazena e liberta energia mecânica durante a compressão e extensão. Subir na ponta dos pés alonga o tendão, carregando-o de energia potencial. As fibras de colagênio alongam-se sob tensão, armazenando energia mecânica. Cair sobre os calcanhares liberta a energia armazenada quando o tendão volta ao seu comprimento de repouso. Este ciclo de alongamento-retração não serve apenas para usar o tendão. Serve para mantê-lo. O carregamento cíclico estimula os fibroblastos do tendão a produzir novo colagênio, a remodelar a matriz existente, a manter o alinhamento das fibras que dá ao tendão a sua elasticidade e força. A rigidez do tendão aumenta com a idade à medida que se acumulam ligações cruzadas de colagênio. A glicação que a discussão sobre entropia descreveu como um processo acelerador de entropia, a ligação não enzimática de glucose às proteínas que produz pontes moleculares permanentes entre fibras de colagênio adjacentes. As ligações cruzadas unem as fibras. As fibras perdem a capacidade de deslizar umas sobre as outras. O tendão perde elasticidade e ganha fragilidade, o equivalente mecânico de um elástico que secou e rachou. O tendão de Aquiles, que nunca é carregado através da sua gama completa de alongamento-retração, torna-se progressivamente mais rígido, progressivamente mais frágil e progressivamente mais suscetível à ruptura, uma das lesões mais debilitantes que um adulto mais velho pode sofrer. Porque uma ruptura do Aquiles elimina a fase de impulsão da caminhada, elimina a capacidade de subir escadas, elimina a capacidade de se levantar de uma posição sentada sem usar os braços, e exige meses de imobilização que produzem a perda óssea, a atrofia muscular e o descondicionamento cardiovascular que a queda de calcanhar previne. 30 quedas de calcanhar por dia são um protocolo de manutenção para o tendão que liga o teu músculo da barriga da perna à tua capacidade de caminhar. O ciclo de alongamento-retração fornece o sinal mecânico que os fibroblastos precisam para a renovação de colagênio. A renovação de colagênio substitui as fibras frágeis com ligações cruzadas por novas fibras elásticas. O tendão mantém a sua complacência. A complacência previne a ruptura. A prevenção custa 60 segundos por dia. E aqui, a almofada de gordura calcânea. Porque o principal absorvedor de impacto do corpo situa-se diretamente por baixo do osso que recebe o primeiro contato de cada queda de calcanhar, e o tecido degrada-se exatamente pelo tipo de vida que o mundo interior impõe. A almofada do calcanhar, uma estrutura especializada de câmaras de tecido adiposo separadas por septos fibrosos por baixo do calcâneo, é o amortecedor de choque do corpo para o golpe de calcanhar. A estrutura não é gordura comum. É engenharia. Câmaras fechadas de tecido adiposo encerradas por paredes fibrosas resistentes que distribuem a força do impacto por toda a superfície calcânea em vez de permitir que se concentre num ponto. Quando o calcanhar bate no chão, as câmaras comprimem-se, as paredes flexionam, e a energia cinética do impacto é absorvida e dissipada como calor por toda a almofada, em vez de ser transmitida como onda de choque diretamente para o calcânio. Com a idade, a almofada de gordura adelgaça e os septos enfraquecem. As câmaras perdem volume. As paredes perdem integridade. A capacidade de absorção de choque diminui e a força transmitida através do calcânio para o tornozelo, joelho e anca acima aumenta. O adelgaçamento deve-se em parte à degradação de colagênio relacionada com a idade. Os septos são estruturas de colagênio sujeitas à glicação e ligações cruzadas descritas na discussão sobre entropia. É também parcialmente dependente do uso. A almofada de gordura, tal como o osso, o tendão e o músculo, mantém-se em resposta às exigências mecânicas que lhe são colocadas. Uma almofada de gordura que recebe impactos controlados regulares mantém o volume das suas câmaras e a integridade dos septos, porque os fibroblastos que mantêm os septos recebem o sinal mecânico para continuar a produzir colagênio. Uma almofada de gordura que recebe apenas as forças de baixo impacto da caminhada interior em superfícies planas, forças abaixo do limiar que estimula a remodelação septal.
Adelgaça, porque o sinal de manutenção é insuficiente. A pessoa com mais de 65 anos que se queixa de dor no calcanhar ao caminhar em superfícies duras, que evita o betão, que usa sapatos com solas grossas almofadadas, que limita a distância de caminhada porque os calcanhares doem, pode ter uma almofada de gordura que adelgaçou por décadas de carga de impacto insuficiente. Os sapatos almofadados que deviam proteger o calcanhar podem ter contribuído para o adelgaçamento. Ao absorverem o impacto antes de este chegar à almofada de gordura, retiraram o estímulo mecânico de que a almofada precisava para se manter. A proteção causou a degradação contra a qual protegia. O mesmo paradoxo que a discussão sobre caminhar na terra descreveu para os proprioceptores do pé. As quedas de calcanhar fornecem impacto controlado diretamente à almofada de gordura, treinando-a para absorver força numa magnitude que a pessoa controla. Começa suavemente. Altura baixa de elevação dos dedos, 2 a 3 cm, uma aterragem suave que a almofada de gordura absorve sem desconforto, progredindo ao longo de semanas para quedas mais nítidas a partir da ponta dos pés completa. Altura de elevação de 5 a 8 cm à medida que a almofada de gordura e os tecidos circundantes se adaptam à carga aumentada. A progressão é importante para a pessoa cuja almofada de gordura adelgaçou por anos de vida com baixo impacto. O tecido precisa de tempo para se remodelar. A remodelação ocorre em resposta ao carregamento progressivo, o princípio hormético aplicado ao tecido absorvedor de choque por baixo do calcanhar. A almofada reconstrói-se, a absorção de choque melhora, a força transmitida às articulações acima diminui à medida que a almofada natural se restaura. Esta convergência, sinalização mecânica óssea através de todas as vértebras do esqueleto axial, retorno venoso através da bomba da barriga da perna, mobilização linfática através de compressão rítmica, calibração vestibular através de desaceleração transitória, manutenção do tendão através do ciclo de alongamento, retração e preservação da almofada de gordura, através de carga de impacto controlada, foi a descoberta que fez com que uma prática matinal de 60 segundos parecesse conter o calendário de manutenção de todo o corpo inferior. 6 sistemas. 30 repetições. 60 segundos.